Bom dia. Bom dia. Nossa, parece que eu dormi de mau jeito, meu pescoço tá. É esse. Mas será que hoje é só nós duas? Uai, o povo tá enrolando, né? Visualizar a mensagem foi só você. É. Você vai passar hoje as atividades avaliativas de física, né? Não, essa aula aqui eu vou dar química mesmo, porque senão vai ficar a semana inteira só biologia. Aí na próxima, que eu tenho duas hoje, aí a próxima é a atividade. Porque como eu tenho duas aulas, eu falei, não vou dar as duas de biologia, porque senão eu já peguei as de física da biologia. Aí eu me livro. Mas aí eu vou acabar de explicar aquilo de ligação, sabe? Acabar não, explicar mais um pouco e na próxima aula hoje ainda faço atividade avaliativa. Senão fica muita coisa só de biologia aí. Complica. Mas vamos lá então, Naila. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. A última coisa que eu estava falando com vocês na última aula de química é que, assim, os átomos a gente não encontra sozinho. Tipo, a gente não encontra... As coisas que a gente tem ao nosso redor não é sozinho. Eu dei o exemplo da água, que é a junção de átomos. Eu dei exemplo lá do oxigênio, que a gente respira. Não é um oxigênio só, é o gás e o oxigênio, que é a junção de dois. Então, tudo é uma junção. E por que é uma junção? Porque os átomos se ligam uns com os outros. E aí eles se ligam porque é bonitinho? Não, eles se ligam com interesse. Basicamente isso. Eles se ligam porque eles são interesseiros. E aí o que acontece? Que tipo de interesse é esse? Eles têm interesse em estabilidade. E aí o que é essa estabilidade? Ter 8 elétrons na última camada. Então, basicamente isso. Os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Que estabilidade é essa? Ter 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. E aí, por quê? Porque eles querem ficar parecidos com os gases nobres. Os gases nobres, eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na camada de valência, eles já são estáveis. E aí, então, por isso os átomos se ligam. Eu fiz até uma analogiazinha na aula passada. Eu falei, gente, todo mundo tende a se casar para quê? Com interesse. Interesse em quê? Às vezes não é financeiro. Tem gente que é financeiro, tem gente que casa com interesse financeiro. Mas tem gente que não, tem gente que se casa para ter carinho, tem gente que casa para ter companhia. O interesse tem, todo mundo tem interesse nas coisas. Só que aí o que acontece? Então os átomos também têm. E aí eu até brinquei também, eu falei, gente, os gases nobres é como se fossem os ricos. Rico não tende a casar. Já viu que rico tem medo de casamento? Porque ele tem medo de dividir a estabilidade dele. Ele tem medo de deixar de ser estável por conta daquela ligação que ele fez ali. Então, os gases nobres, eles não tendem a fazer ligações, porque você vai achar eles na natureza isolado, só ele. Por quê? Porque eles são estáveis já. E aí, o resto da tabela periódica se liga para adquirir estabilidade. Foi isso que eu falei na aula passada. E aí, a gente tem 3 tipos de ligações. Eu poderia resumir elas em uma frase, mas eu não vou, não. Eu vou resumir, eu vou falar de uma de cada vez, devagarzinho, para vocês entenderem. Então, a primeira ligação, que eu até falei sobre ela na aula passada, eu vou falar mais um pouco sobre ela, é a ligação iônica. O que é a ligação iônica? A ligação, eu até falo, é uma frase meio estranha, mas é uma ligação de um átomo que quer dar e o outro que quer receber. Basicamente isso. Um dá e o outro recebe. É uma transferência de elétrons de um para o outro. Ah, Jéssica, mas espera aí. Um vai dar, o outro vai receber, então um vai ficar estável e o outro não. Os dois ficam estáveis. Eu mostrei para vocês
na última aula isso aqui, essa imagem aqui, ó. Então, por exemplo, um exemplo clássico de composto iônico é o sal de cozinha. É um composto iônico. Então, o Na, eu tenho que abrir tabela periódica. Não sei por que eu não abro na hora antes de começar a aula, eu esqueço. Então, por exemplo, aqui, o Na está bem aqui, ó, do lado de cá da tabela. Então, ele é um elemento pouco eletronegativo, não tem força, tende a dar elétrons mesmo, porque ele não tem força. Quando ele junta, deixa eu baixar. Quando ele junta com o Cl, que está lá do outro lado, que é forte, puxa elétrons com muita força, o que o Na tende a fazer? Tende a dar. E o Cl, o que ele tende a fazer? Tende a receber, porque o Na não tem força, ele dá, e o Cl tem muita força, ele pega. Então, basicamente, é isso que acontece na ligação iônica. Deixa eu voltar para o slide. Então, é isso que acontece na ligação iônica. O Na, ele dá elétron e o Cl recebe. Isso aqui, então, é a transferência de elétrons. E a ideia aqui é transferência de elétrons por conta da diferença de eletronegatividade. A ligação iônica, então, acontece porque tem diferença de eletronegatividade. Bom dia, Isabela. Para variar, ela está comendo. Bom dia. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Isabela, eu estou falando sobre ligação, viu? Lembra lá que os átomos se ligam para adquirir estabilidade, porque eles são interesseiros. E aí, então, a substância iônica é justamente isso. Um átomo que é pouco eletronegativo, um átomo que é muito eletronegativo. E uma coisa importante, gente, então, a ligação iônica vai acontecer, então, entre um metal... O que é o metal? Deixa eu colocar lá. Então, a ligação iônica vai acontecer entre um metal... Quem são os metais aqui, Jéssica? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Gente, daqui, dessa parte azul aqui, mais escura, que eu estou passando o mouse agora, para cá na tabela, todo mundo é metal. Então, se eu tiver a ligação com qualquer um daqui, exceto o hidrogênio, eu vou falar do hidrogênio na covalente. Então, se eu fazer a ligação daqui, do verdinho aqui, na verdade, para cá, todo mundo é metal. Os ametais aqui, então, Jéssica, só esse verdinho mais clarinho aqui, ó. Só eles que são os ametais. Então, se você tiver ligação de gente daqui e só o pedacinho de lá é uma ligação iônica. Então, basicamente, essa é a ideia da ligação iônica. E aí, gente, então, Jéssica, como que eu sei quantos elétrons o átomo vai dar e quantos elétrons ele vai receber? Gente, isso é muito importante. Quem está na família 1A tem quantos elétrons na última camada? 1. Então, quantos elétrons eles vão dar? 1. Quem está na família 2A aqui tem quantos elétrons na camada de valência? 2. Então, eles vão dar quantos elétrons? 2. Quem está na família 7A, lá na pontinha, tem quantos elétrons na camada de valência? 7. Então, eles vão receber quantos elétrons? 1. 1 para ficar no 8, né? Então, a lógica é essa, gente. Então, baseado nessa lógica, eu consigo montar até a fórmula do composto. Por que a fórmula desse composto NaCl é só NaCl? Por quê? Se o Na doa um elétron e o Cl precisa de 1, então só fica NaCl. Porque o Na doa 1, o Cl precisa de 1, junta os dois, pronto, acabou. Agora, vamos supor aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, um composto. O composto formado aqui... Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Um composto formado por Na, ele tende a dar um elétron. Então, se ele tende a dar um elétron, então a carga dele aqui vai ser -1. Ou mais 1, desculpa. Por quê? Porque ele vai tender a perder um elétron. Agora, vamos olhar o oxigênio. Gente, o oxigênio aqui. O oxigênio é da família 6 aqui. Olha ele bem aqui, ó. Ele tende a... O que ele tende a acontecer com ele? O que vocês acham que tende a acontecer com ele? Ganhar, perder quantos? Ganhar quantos? Ele tem que ganhar 2, né? Ele tende a ganhar 2. Por que ele tende a ganhar 2? Ele está na família 6. Se ele precisa chegar no 8, ele precisa ganhar 2. Então, se eu pegar aqui, ó,
O Na, o Na ele só dá um. Se eu for juntar o Na com o oxigênio, que precisa ganhar 2, como que vai ficar isso? Um Na só vai resolver o problema? Não. Não. Então, quantos Na eu vou precisar para atender o oxigênio? 2. Então, eu posso montar essa estrutura assim, ó. Na2, ó. É porque isso aqui tinha que... Esse numerinho aqui tinha que ficar menorzinho. Mas é isso aí. Então, o que eu estou representando aqui? Para atender a necessidade do oxigênio, então, eu vou precisar aí de 2 Na. Só que o que acontece? Tem um jeito mais fácil de fazer isso aqui, eu vou explicar agora para vocês. Mas, basicamente, essa é a ideia. Então, até agora, o que eu quero que vocês entendam? Os átomos se ligam para adquirir estabilidade. Ligação iônica acontece com diferença de eletronegatividade. Um é muito eletronegativo e o outro é pouco. Como que eu sei quantos elétrons o átomo vai dar? Depende da família. Por isso que vocês estão entendendo, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender que a química é tudo ligadinho uma coisa com a outra. Se você não sabe o que é átomo, você não entende distribuição eletrônica. Se você não entende distribuição eletrônica, você não consegue entender o átomo. Você não consegue entender tabela periódica. Se você não sabe tabela periódica, átomo, distribuição eletrônica, você não entende ligação química. Se você não tivesse entendido o que é tabela periódica, o que é ali eletronegatividade, você não entende isso que eu estou falando. Então, na química, e eu gosto de falar, de levar meu aluno a entender isso. Levar meu aluno a entender que na química não é, eu estudei eletronegatividade, coloquei numa caixinha e fechei. Não vou usar aquilo mais nunca. Não, gente. A química é uma coisa inteira. Você tem que entender o inteiro. Então, beleza. Vamos ver mais, então, aqui sobre a ligação iônica. E aí, então, gente, eu digo que a substância iônica, a ligação iônica, é formada por íons. O que é o íon? É uma espécie que ganhou ou perdeu elétrons. Lembra que eu falei de íon para vocês? Gente, existem os cátions, existem os ânions. Falei disso quando eu estava falando de átomos, se eu não me engano. Então, o que acontece? Uma substância iônica é formada por íons. E aí, o próprio nome sugere, né? Iônica, então, é formada por íons. Então, é formada por um cátion, e aí uma espécie que perdeu elétrons, e um ânion, uma espécie que ganhou elétrons. É o que acontece aqui, ó. Por exemplo, o NaCl. O que é? Eu vou voltar aqui nessa imagem. O que é o NaCl? É a junção do cátion Na, que perdeu um elétron, com o ânion Cl, que ganhou um elétron. Então, forma íon na ligação iônica. E o próprio nome diz, né? Ligação iônica, íon. Então, gente, esse tipo de ligação tem carga. É uma ligação com carga. Então, é uma ligação, gente, extremamente forte. É uma ligação extremamente forte. Uma ligação... Por que é uma ligação extremamente forte? Porque eu estou falando de carga. Vocês já ouviram aquela frase assim, os opostos se atraem? Uhum. Isso está relacionado não com pessoas, não sei, com pessoas talvez, mas com cargas com certeza. Cargas opostas se atraem. Então, se eu estou juntando um cátion, que tem carga ali negativa, com um ânion, que tem carga positiva, ao contrário, desculpa, eu vou virar um negócio tão forte, porque eu estou falando de cargas. Então, a ligação iônica, gente, é muito forte, muito forte. E a ligação iônica também, gente, a gente chama ela também de retículos cristalinos. Por quê? Isso aqui, por exemplo, ó, imagina que o Cl é a bolinha verdinha e o Na é a bolinha vermelhinha. Vai juntando um Na com Cl, um Na com Cl, um Na com Cl, um Na... Porque, por exemplo, quando você pega uma quantidade de sal lá, não tem só um Na e um Cl ligadinho, é vários. Então, é um Na, um Cl, um Na, um Cl, um Na, um Cl, um Na, um Cl. Aí vira um retículozinho. A gente chama isso de retículo cristalino. E aí é a junção de várias ligações NaCl, várias NaCl. Tá vendo aqui nesse quadradinho aqui que tem várias ligações NaCl? Várias. Então, a gente chama de retículo cristalino aí. Então, a ligação iônica pode ser definida como uma atração entre elementos que apresentam tendências opostas. Então, é o que eu já falei, né? Um tende a dar e o outro tende a receber. Basicamente isso.
E aí também podemos dizer que a ligação iônica tem a transferência definitiva de elétrons. Como assim, Jéssica? O Na dá o elétron para o Cl e acabou. É definitivo. Deixa eu ver. Então, gente, uma pequena generalização pode ser feita dizendo que os elementos das famílias dos alcalinos terrosos e do boro, apresentam tendência a perder elétrons. É o que eu já falei. Então, olha aqui para vocês verem. Vou colocar lá na tabela periódica. Quem é da família 1A tende a perder um elétron. Quem é da família 2A tende a perder 2 elétrons. Quem é da família 3A, aqui, que é o do boro, tende a perder 3 elétrons. Agora, aí começa o contrário. Vamos ver aqui o contrário. Já os elementos lá da família do nitrogênio, dos calcogênios e halogênios, eles tendem a ganhar. Então, olha aqui para vocês verem aqui, ó. Quem é da família do nitrogênio é da família 5. Quantos elétrons eles tendem a ganhar, gente? 3. 3. Quem é da família aqui dos calcogênios, que é a família do oxigênio, família 6A, tende a ganhar quantos elétrons? 2. E quem é da família dos halogênios, que é a família 7A, tende a ganhar quanto? 1. Então, essa é a ideia. Família 1A doa 1, família 2A doa 2, família 3A doa 3, aí começa o contrário. Já é a família 4A. Família 4A não costuma fazer ligação iônica, gente. Família 4A costuma fazer ligação covalente. A gente vai chegar lá. A família 4A ela não tende a fazer ligação iônica. Por quê? Porque ela precisa de 4 elétrons. Então, é mais complicado. Já que ela nunca vai fazer? Vai, gente. Pode ser que faça, mas é mais difícil. Então, família 5A lá vai ganhar 3, família 7A vai ganhar 2, família 6A vai ganhar 2, família 7A vai ganhar 1. Então, basicamente, essa é a ideia. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, gente, quando a gente vai pegar aí, se a gente, por exemplo, pegar a distribuição eletrônica, fazer a distribuição eletrônica do Na e a distribuição eletrônica do Cl, a gente vai ver lá, por exemplo, que na última camada do Na só tem um elétron. E justamente por isso que ele está na família 1, porque ele tem um elétron. E olha lá o cloro está na família 7. Se a gente fazer a distribuição do cloro, vai estar lá, vai dar lá que ele está na família 7. Então, basicamente, eles dão certinho para fazer a ligação iônica, porque um tende a dar e o outro tende a receber 1. Então, basicamente, essa é a ideia. Mas vamos ver mais, gente. Então, um composto iônico, ele deve apresentar uma fórmula. Então, uma fórmula com o menor número possível de cátions e ânions necessários para formar a substância. Por exemplo, aqui, gente, vamos montar um composto. Vou até abrir aqui, deixa eu fazer aqui mesmo. Deixa eu copiar o negócio aqui. Eu vou montar um composto, então, do Na mais o O. Vou juntar um composto aqui do alumínio. Deixa eu ver aqui onde está o alumínio na tabela. Então, vai ver se vai dar certo. Vai, alumínio e flúor. Flúor. Gente, vamos montar, então, uma ligação iônica com esses compostos. Como que vai ficar a formulazinha? E eu posso dar exercício para vocês desse jeito. Eu posso falar assim, olha, se eu juntar o NaO, como que vai ficar a fórmula desse composto? No fim. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é achar isso lá na tabela. Deixa eu abrir a tabela ao mesmo tempo aqui, para a gente fazer isso ao mesmo tempo. Vou diminuir um pouco a tabela. Então tá. Gente, então beleza. A primeira ligação que a gente vai fazer é do Na com oxigênio, a gente já até fez. Mas eu vou ensinar um jeito mais fácil de vocês fazerem isso aqui. Gente, o Na é da família 1. Se o Na é da família 1, tá ele aqui, ó. O Na é da família 1. Se ele é da família 1, ele tende a dar quantos elétrons? 1. Então, ele vai ficar positivo e ele vai... Deixa eu colocar aqui, né? Ele vai ficar positivo e vai dar um elétron. Deixa eu colocar um maisinho. Ele vai dar um elétron.
Eu posso até fazer aqui. Deixa eu colocar aqui, então, Na mais 1. E o oxigênio, gente? O oxigênio, eu vou mostrar aqui para vocês onde ele está. Deixa eu chegar para cá. O oxigênio está bem aqui, ó. Ele é da família 6. Quantos elétrons ele tende a receber? 2. Se ele tende a receber 2, ele vai ficar O menos 2. É a carga deles. Então, isso aqui é os íons desse composto iônico. Beleza, Jéssica. Agora, como que eu sei como que fica a fórmula? A gente poderia fazer usando aquela lógica que eu mostrei para vocês. Peraí, se o oxigênio precisa de 2, eu preciso de 2 Na. Mas tem um jeito mais fácil ainda. É um negócio que a gente chama de cruzar as cargas. Como assim cruzar as cargas? A carga que é do oxigênio vira do Na e a carga do Na vira do oxigênio. Então, deixa eu só colocar aqui um negócio aqui. Deixa eu colocar uma formazinha aqui, só para ficar mais bonitinha a coisa. Acho que isso aqui vai dar. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui dá. Então, a carga que é do oxigênio aqui, ó. Não deu, gente. Deixa eu apagar isso aqui que não deu, não. Tem que achar uma forma melhor. Mas tá, beleza. Como que fica isso aqui, então? Fica, então, Na2, porque a carga do oxigênio é o 2. E a carga aqui do oxigênio vai ser 1. Eu não preciso colocar mais nada, vai ser 1 aqui. Eu preciso colocar um umzinho? Não. Então, ou seja, o que representa essa fórmula para mim? É um composto iônico. Como que eu bato o olho e sei que é um composto iônico? Gente, o Na é da família 1, o oxigênio é da família 6. Olha a diferença de eletronegatividade. Está um de um lado da tabela, o outro do outro. É ligação iônica. E aí, então, o que representa isso aqui? Isso aqui representa que eu tenho 2 Na e 1 oxigênio. Então, é assim que você monta aí a fórmula do composto iônico. Agora, vamos ver aqui o alumínio e o flúor. Alumínio, vamos lá na tabela periódica. Alumínio está bem aqui, ó. Da família 3. Ele tende a dar ou receber, gente? E quanto? Família 3, acho que dá, né? Ele ainda tende a dar. A última família que dá aí. Ele tende a dar quanto? 3. Então, vamos colocar lá. Alumínio. Então, ele vai virar aqui um cátion e vai ficar positivo, porque ele vai dar coisa negativa, ele fica positivo. Opa, ele fica positivo. Então, alumínio mais 3. Ok. E o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, gente. Ele é o mais. Ele está bem aqui na pontinha mais eletronegativo da tabela. Quantos elétrons ele tende a ganhar, então? Uai, 1. 1. Então, vamos colocar lá. Então, ele vai tender aqui a ficar um ânion F menos 1. Agora, eu vou trocar as cargas. Vamos trocar as cargas, então. O alumínio, então, vai ficar 1, né? Por que o alumínio vai ficar 1? Porque o flúor, a carga dele é 1. E o flúor vai ficar 3. Por quê? Porque, gente, se o alumínio precisa dar 3 elétrons, quantos flúor eu vou precisar? De 3. Ó, o alumínio precisa dar 3. E o flúor só recebe 1. Então, eu vou precisar de quantos flúors para atender o alumínio? 3. Só que o que acontece? Ficar pensando essa ideia toda vez é um pouco difícil. Então, por isso que eles criaram essa ideia aqui. É só trocar a carga. Então, primeira coisa, você vai na tabela, procura de que família o camarada é. Achou de que família o camarada é? É só você trocar as cargas. Coloca a carga dele. O alumínio precisa dar 3. E o flúor precisa ganhar 1. Trocou a carga, não tem problema. É o que esse slide aqui vai dar a ideia, gente. O alumínio, então, ele tende a dar 3 elétrons. Ok. Então, se ele tende a dar 3 elétrons e o flúor só recebe 1, eu vou precisar de 3 flúors para atender. É o que acontece aqui, então. Ó. Então, o alumínio, a carga dele é 3 mais e o flúor é menos. Então, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de 3 flúors para atender o alumínio. Então, a fórmula desse composto é alumínio F3, AlF3. Basicamente essa ideia. Deixa eu ver os outros exemplos aqui. Vou fazer esse aqui, então, para vocês também. Ó, MgCl. Vou colocar aqui Mg mais Cl. Vou fazer esse composto aqui para vocês. Mg, gente, é da família aqui, ó. Tá aqui, ó, família 2. Se o Mg é da família 2, ele tende a dar ou a receber? Dá. Quantos? 2. Então, vou colocar aqui, ó. Então, a carga do Mg é
Mg mais 2 ou Mg2 mais, tanto faz. E o Cl, vou mostrar aqui para vocês. Cl é da família 7 também. O que é que tem de acontecer com ele? Uai, ele vai ter que precisar de 2 dele para... Não, primeira coisa, eu quero saber se ele ganha ou perde quanto? Ele ganha. Quanto? 1. 1, ele é da família 7, ele ganha 1, né? Então, beleza, vou colocar aqui, então, a carga do Cl é menos 1. Ok. Então, como que vai ficar aqui a fórmula desse composto? Eu troco as cargas. Vai ficar, então, MgCl2. Jéssica, por que ficou MgCl2? Gente, se o Mg precisa dar 2 e o Cl só recebe 1, quanto Cl eu vou precisar? 2. De 2. Então, basicamente, é isso. E é isso que está falando aqui, ó, no composto aqui, ó. Então, o Mg, se ele dá 2, ele precisa de 2 Cls para receber aquele elétron dele. E aí, então, isso aqui é um cátion e um ânion. E aí, então, aqui fica aqui, ó, Mg2 mais e Cl menos. É um cátion e um ânion. Gente, então, basicamente, essa é a ideia da ligação covalente. E o que acontece? No Mg acontece a mesma coisa que acontece com o Na. Quando ele dá esses 2 elétrons, ele perde a camada. Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Átomo de magnésio. Ainda bem que a minha internet colabora comigo. Eu digito vai, mas... Olha aqui para vocês verem. É a mesma ideia, gente. O magnésio, ele tem lá 2 elétrons na última camada. Se ele perder esses 2 elétrons, ele fica com a penúltima. Ele perde essa camada e fica com a penúltima com 8. E é por isso que ele faz ligação. A mesma ideia do Na. Eles perdem a camada. Quando eles dão esse elétron, eles perdem a camada e ficam estáveis aí. E dá tudo certo, tanto para ele quanto para o cloro. E fica todo mundo feliz, e fica todo mundo estável. E pronto, acabou. E aí, gente, então, resumindo a ligação iônica, então. A ligação iônica, então, eu tenho um metal e um não metal. É a ligação de um metal e um não metal. Eu também posso chamar o não metal de ametal. E aí, então, é uma espécie que dou elétrons, então vai formar um cátion, com uma espécie aí que ganha elétrons, que formam um ânion. Então, é uma ligação entre cátion e ânion. É uma ligação que forma íons. Então, por isso que a gente chama de ligação iônica. É uma ligação, gente, extremamente forte, como eu disse para vocês. Por exemplo, deixa eu pesquisar outra coisa aqui para vocês verem uma coisa. Ó, deixa eu colocar aqui, ponto de fusão do sal, só para vocês verem uma coisa. Vou explicar o que é isso. Cadê ponto de fusão do sal? Deixa eu ver se eu acho, gente. Deixa eu ir em todas. Tá aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. O ponto de fusão do sal, gente, é 801 graus. O que é ponto de fusão, Jéssica? É para tirar o sal do estado sólido e fazer ele virar líquido. Jéssica, eu preciso de 800 graus para isso? Sim. Vocês sabiam, gente, quando você coloca o sal na comida, ele não derrete? Vocês sabiam disso? Ele não derrete, não. Ele dissolve. Dissolver é diferente de derreter. Ele dissolve e some, você não consegue ver. O tanque é que se você colocar muito, ele vai para o fundo. Você já viu que se você colocar muito sal, ele vai para o fundo do recipiente? Você pega um copo com água, coloca muito sal, muito sal, muito sal, ele vai para o fundo. Mas ele não some, ele não dissolve. Desculpa, ele não derrete. Ele dissolve. E aí, o que acontece? Para você tirar o sal do estado sólido para o líquido, você precisa de 800 graus. 800 graus, gente, é coisa demais. Olha para vocês verem aqui, eu vou colocar outra coisa para vocês verem aqui, ó. O ponto de ebulição dele. O que é o ponto de ebulição? Tirar ele do estado líquido e fazer ele virar gás, fazer o sal virar gás. Precisa de 1465 graus. É quente, gente, isso? Sabe por que é tão alto assim, gente? Esses pontos de fusão e ebulição? Porque a ligação é extremamente forte. Por quê? Porque eu estou falando de carga, gente. Eu estou falando de cátion e ânion, eu estou falando de cargas opostas. Quando eu junto cargas opostas, gente, a ligação é extremamente forte. Então, basicamente, essa ideia é uma ligação extremamente forte. Um dá, o outro recebe, é ponto. É difícil quebrar esse tipo de ligação. Quebrar a ligação do Na com Cl é muito difícil. Tem como? Tem, mas é muito difícil.
Galera, alguma dúvida? Isabela, que tá caladinha, deu para entender? Deu. Arthur. Jéssica, tem mais ligações? Tem. Tem a ligação covalente e tem a ligação metálica ainda. Só para vocês terem uma ideia, só dando uma colher de chá, não, é um spoiler, lembrei o nome do trem. Um spoiler sobre as outras ligações. Gente, ligação iônica, um dá, o outro recebe. Ligação covalente é formada de compostos que não tem um que dá, um que recebe. Os dois é eletronegativo, os dois são fortes. Então, eles compartilham. E a ligação metálica é a ligação onde todo mundo é fraco, todo mundo dá. E aí o elétron é de ninguém. Aí vira aquela bagunça. Basicamente isso. Ligação iônica, transferência de elétron, dá, o outro recebe. Ligação covalente, compartilha, porque os dois são fortes. E ligação metálica, todo mundo dá. E o elétron é de ninguém. Basicamente isso. Mas eu vou falar das outras individualmente também. Galera, alguma dúvida? Não. Então, coloca o nome de vocês aí no bate-papo para a gente encerrar. E aí, na próxima aula nossa, hoje ainda, atividade avaliativa de biologia. Colocou, está descansado para sair. Muito obrigada, galera.